Olá pessoal, nesta tarde de frio, vamos falar de um assunto que esquenta a nossa mente. Vamos falar de um assunto relacionado às ciências humanas. As ciências, como nós já vimos até agora, são um produto novo. Pode-se dizer que uma invenção recente. As ciências como nós as conhecemos hoje, né? Com método, com critérios, com uma forma bem estabelecida de funcionamento para que possa ser considerado ciência. Se não, é ou fé, ou crendice, ou então opinião pessoal. A ciência ela é essencialmente empírica. E o que quer dizer que a ciência é essencialmente empírica? Precisa fazer experiência. Para fazer experiência precisa ter certos critérios. Por exemplo, o primeiro, o fundamental critério para qualquer cientista, independente das ciências exatas, biológicas, ciências da natureza ou ciências humanas, todas elas exigem uma coisa em comum. Em primeiro lugar, observação. E utilizando René Descartes, observar respeitosamente, analisar, ser realmente um investigador que o tempo inteiro busca respostas. Um investigador científico, ele antes de mais nada tem que ser um observador. O cientista, ele parte de pressupostos cartesianos, como por exemplo, observar, necessário, fundamental, indispensável. Segundo, levantar hipóteses, duvidar, questionar, fazer perguntas, por quê, como, quando, quem, onde, e a pior, a mais terrível de todas as perguntas, que muitas vezes a fé ou a crença e a crendice não resistem. Será? Por quê? Como? Quando? Quem? Onde? São perguntas é, aceitáveis. Será? Será? Será coloca em dúvida algo que mexe com a sensação de crer. Quando você crê e alguém chega e pergunta: será? Será que você está certo? Será que é assim mesmo? Será que Deus existe? Será que a Bíblia está certa? Será? Será é uma pergunta capciosa, perigosa e muitas vezes ofensiva. Imagine perguntar isso para alguém que tem uma fé fundamentalista, como as religiões islâmicas, alguns judeus, ou mesmo católicos extremamente beatos. Pergunta: será que essa estátua que você acredita, que tem boca, mas não fala, tem pés e não andam, mãos que não apalpam, ouvidos que não ouvem, olhos que não enxergam, será que eu devo acreditar num pedaço de madeira ou de barro, ou seja lá do que é feito? Será que isso é de confiança? Ofende, não ofende? Claro que ofende. E por que que ofende? Porque as pessoas têm direito de acreditar no que elas querem. Mas isso não é ciência, isso é fé. A ciência exige observação e as ciências exigem questionamentos. Sejam quais forem, elas precisam saber por quê, precisam saber como, necessário saber onde, quem. Mas a ciência exige uma pergunta cruel que nós acabamos de falar: será? Será que eu posso crer nesse experimento? Então vamos recapitular. Primeiro, observar. Segundo, levantar hipóteses. Terceiro, passo científico: testar, experimentar. É por isso que as ciências são empíricas. Elas exigem experimentação. Tem que fazer experiência. Para as ciências da natureza, para as ciências químicas, biológicas, matemáticas, experimentar é rotina. Nas ciências humanas, nem sempre isso dá certo. Observe bem por quê. Eu não posso experimentar a vida no Antigo Egito. Também não tenho como experimentar as técnicas de obtenção das
receitas maias, a menos que elas estejam escritas, eu não tenho como experimentar, porque muitas das provas foram destruídas. Eu posso, quando muito, supor. Se houver base para experimento nas ciências humanas, tudo bem, pode ser feito, mas é raro isso. Não tem como experimentar algo novamente várias vezes de maneira a confirmar, porque a ciência exige isso também. Então, observar, levantar questionamentos, experimentar e, quarto ponto, permitir que outros cientistas possam experimentar a mesma coisa que você experimentou. Senão, é só você e mais ninguém a ter certeza daquela hipótese ser transformada numa tese. Porque a ciência pensa assim. Essa é a forma correta de um cientista pensar. Primeiro, observe. Segundo, levante questionamentos, ou seja, levante hipóteses. Terceiro, teste, experimente. Quarto, se deu certo, essa experiência tem que ser experimentada por outros para poder ter validade. E quinto ponto, quando você tiver experimentado, se não deu certo o seu experimento, descarte. Lembre-se de René Descartes, descarte. Essa hipótese está fora de cogitação, é uma carta fora do baralho. Mas se você transformou uma hipótese, aquela ideia que você teve, numa tese, numa teoria consistente, outras pessoas poderão fazê-lo. Seja na física, seja na matemática, seja na química, seja na biologia, uma experiência que só deu certo para você não tem validade científica. Porém, as ciências humanas são ciências também, seguem alguns desses princípios, mas a parte da experimentação fica difícil, não tem como experimentar. Talvez, vamos dizer assim, experimentos sociológicos, como uma população reage, mas filosoficamente, pense como fazer isso. Historicamente, pense como fazer isso. Não dá para experimentar. Portanto, nesse ponto, as ciências humanas se dividem das outras ciências. Existe uma regra que não funciona para nós. A gente pode dizer que o pai das ciências humanas, no sentido assim de abrir as portas para a formatação das ciências humanas, foi o Adam Smith. Só que numa área do desenvolvimento humano, numa área da economia, quando ele escreveu A Riqueza das Nações, ele encaminhou o seu raciocínio para a economia, que é uma ciência humana, claro, é fruto da ação humana, a economia, mas eu posso testar. Essa sim eu posso testar. Olha, não dá certo esse investimento, ou não dá certo o governo intrometer-se nos preços. Foi o que ele falou, né? Que tem que existir uma mão invisível do mercado, a lei da oferta e da procura. Posso testar, fazer diferente? Posso. Um governo pode testar? Pode. Mas daí para frente já começa a ficar complicado. Porque, por exemplo, a história, diferente da sociologia e da filosofia, a história e a filosofia, elas exigem uma análise de fatos históricos passados. Portanto, elas dependem de uma coisa chamada narração ou narrativa. Então, quando você pega um livro qualquer, ele é fruto da visão do historiador ou do filósofo. Veja bem, eu estou aqui com um livro, História Crítica. Eu adoro esse tipo de história. É uma história que vai fazer confrontações de opiniões, visões, como por exemplo, analisa. A história ela é o registro de vencedores. Tá? Basicamente é isso. Não existem amplos registros dos perdedores. Normalmente os perdedores saem humilhados das guerras e os registros que sobram muitas vezes são destruídos. Como eu disse dos maias agora há pouco, ou dos astecas, ou dos incas. Né? Os povos que perdem as batalhas, ou perdem o comando, ou perdem os seus territórios, muitas vezes têm seus registros completamente destruídos. Coloca-se fogo, derrubam-se muralhas, restam apenas ruínas, restam algumas vezes histórias orais.
outras vezes histórias escritas, mas aí entra um problema. E esse problema é típico das ciências humanas. A história não é neutra. A história não é neutra. A história ela é resultado da narrativa de um observador que, por mais independente que possa ser, carrega dentro dele um acúmulo de informações, de percepções, um acúmulo ideológico que muitas vezes colide, confronta-se com a neutralidade. E aí, quando ele for escrever, ele toma esse lado, toma aquele lado. É por isso que disse que a história é o registro dos vencedores. Claro, Napoleão mandou Champollion lá para o Egito, Champollion decodificou as escritas hieroglíficas e relatou, mas relatou com base naquilo que ele... Ai, meu Deus do céu, no meio da minha aula, barbaridade.